Boa noite a todas as pessoas que estão ali a ouvir aquele canal ali. Aquele canal ali tem como objetivo de falar do processo de Deus. Deus é um Deus do processo, é um Deus que está a trabalhar por processo. E tem muitas pessoas que conhecem Deus. Nós estamos numa geração de pessoas que conhecem Deus, onde é que pessoas pensam que Deus é longe, é um Deus de longe, é um Deus duro, mas o objetivo de aquele canal ali, que chama Processo de Deus, é para não conhecer um bocadinho mais de Deus e que não conhecer o seu processo, como que Deus te age, como que Deus te pensa, e tu também hoje que é um Deus mesmo do processo. Quer dizer, as coisas acontecem por etapa. E às vezes é importante nós entender as etapas que Deus utiliza para salvar nossas vidas, para transformar nossas vidas. Então, o primeiro processo que eu creio e apresenta nesse canal vai ser o processo de reconciliação com Deus. Efetivamente, quando nós estamos na Bíblia, nós estamos na 1 Tessalonicenses 5:23, que nós é um ser tripartite. Para a moda da Bíblia, fala assim, um salita usa a nova versão internacional, se uma pessoa saber, tem várias versões de Bíblia, então usa aqui a nova versão internacional, e na 1 Tessalonicenses 5:23, nota hoje que a Bíblia está falando que o próprio Deus da paz o santifica inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, nota ali, que nós foi feita por Deus como ser tripartite, que todo o nosso espírito, alma e corpo seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus cria nós com um ser tripartite. E eu hoje ali naquela palavra ali, que o espírito vem antes da alma e corpo. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, notou hoje aquela palavra ali também, na João 4:24, onde Jesus estava a falar com uma samaritana, e onde que também fazer aquela revelação ali que é muito importante, que Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. É uma grande revelação que Deus fazia para uma mulher, uma simples mulher. Deus é espírito. Então, é por isso que na palavra de Deus, hoje na 1 Tessalonicenses 5, que o espírito é primeiro, não estou olhando primeiro sobre alma e corpo, porque Deus é espírito. Então, também nota hoje na Gênesis 1:26, onde que a palavra fala assim: então diz Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis 1:26. Quando Deus diz façamos o homem a nossa imagem, quer dizer, como ele é espírito, façamos um homem que seja primeiramente espírito, não é? E é por isso que Deus fala conosco em espírito, através do nosso espírito. E notou hoje aquele também nossa capacidade de comunicar com Deus é
por espírito. E notou hoje aquele parte ali na Gênesis 3, 8 até 10. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então o homem, desde o jardim de Edém, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem e colocou o homem no jardim de Edém, tinha uma capacidade de ouvir a Deus, de falar com Deus, mas tudo isso em espírito, porque Deus é espírito, não é? Então, nossa capacidade de comunicar com Deus é em espírito. E isso acontecia normalmente no Jardim de Edém. E o homem não tinha medo de Deus. E era o Deus Criador, a presença dele era normal no Jardim de Edém, mas no dia que alguma coisa aconteceu com Adão e Eva que foram criados, porque eles ficaram com medo. E quantas pessoas atualmente têm medo de Deus? Quantas pessoas têm medo de se aproximar de Deus porque não conhece Deus? E o objetivo justamente desse canal vai ser de conhecer Deus pelos seus processos, como que ele funciona, o que ele criou. Então vamos ver vários processos de Deus e vocês vão poder entender melhor esse Deus, que para mim é um Deus de amor. Efetivamente, notou já naquela passagem ali que Adão e Eva ficaram com medo de Deus, perderam essa comunhão sem medo com Deus, porque eles desobedeceram a Deus, eles falharam na meta. A desobediência com Deus de Adão e Eva nos separou de Deus. E é por isso que é preciso do Espírito de Deus, eu posso dizer assim, é por isso que é preciso nos reconciliar com Deus. Porque o homem, nota hoje aquele na Gênesis 2,14, Deus tinha avisado Adão e Eva a dizer: mas não coma do árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Efetivamente, quando eles comeram a árvore do conhecimento do bem e do mal, houve uma separação espiritual com Deus. E por isso que Deus disse: certamente você morrerá. Com certeza eles não morreram fisicamente, porque Adão e Eva foram botados fora do jardim de Edém, mas não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. E a comunhão com Deus, a comunhão com o amor do Criador, infelizmente foi na desobediência à palavra de Deus, entrou no mundo uma separação com Deus. É por isso que nós precisamos nos reconciliar com Deus. Obrigado por ter seguido a primeira emissão e vamos ver na segunda emissão como os processos que Deus implementou para poder nos reconciliar com Deus. É bastante importante nós entender os processos que Deus implementou para nos reconciliar, para ter essa comunhão com Ele novamente, para poder falar com Ele livremente, para poder sentir o amor de Deus para nós, para não ter medo de Deus, como aqui Adão diz ao seu Criador, ao seu Pai, que ele tinha medo. É uma pena de ter medo de Deus. Segue o nossa próxima sessão para entender mais processos sobre essa reconciliação com Deus.
Obrigada, até próximo.